Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. Finalmente é Halloween. Teremos muitas referências e é hora da detetive Anko fazer a sua jogada e pôr um fim nessa história. 31 de outubro, Dia das Bruxas. A detetive Anko está na margem de uma avenida, onde várias pessoas fantasiadas transitam. Isso aqui vai ser um festival de referências. A Anko escuta um cara dando em cima de uma garota, que não parece estar muito interessada. No início, ela não dá atenção, mas quando o tal cara tenta levar a garota contra a vontade para um lugar isolado, olha aqui a Makima, o Aki e o Denji. Aí a Anko olha na direção deles e dá um soco na barriga do cara. Ela fala para o cidadão que se a garota que ele estiver paquerando ficar desconfortável, ele não deve insistir. Em seguida, pergunta se ele não tem vergonha de andar por aí fantasiado e dando em cima de garotas, com essa idade. A Anko continua. Yoshiki Kimura, idade 35 anos, um homem casado, que quase nunca está em casa. Por quê? Fica dando em cima de garotas por aí. A detetive pergunta se ele gosta tanto assim de fazer isso, mesmo fazendo sua linda esposa chorar. Yoshiki fica surpreso com o tanto de informações que a Anko tem sobre ele. A detetive comenta que dizem que homens ficam mais populares depois que se casam, e pergunta se foi esse o caso dele. O japonês gosta muito de NTR, esse é o problema. A detetive muda de assunto e pergunta se o Yoshiki tem um cigarro. Ele responde que sim e os entrega. A detetive pega um maço e diz que os pegará emprestado. Ela coloca um cigarro na boca e tira um berro do bolso e aponta para Yoshiki. A Anko fala que é uma detetive. A maioria das pessoas a contrata para investigar casos de adultério. Então ela pergunta o que o Yoshiki vai fazer agora? Continuar sem se arrepender? Ele responde, desesperado, que vai parar. Ô menino, diz a Anko, enquanto acende o cigarro. A arma não era de verdade, era um isqueiro. Agora, por que fazer um isqueiro em forma de 38? Eu não sei. Ela dá uma tragada e em seguida enfia o cigarro na boca do Yoshiki e fala que ele pode ficar com esse. Agora, se voltando para a garota, que estava sendo assediada, e vejam só quem é a Lyra. A Anko fala que ela deveria ir, afinal, ela tem que se encontrar com seu namorado. Embora bem surpresa com tudo que viu, a Lyra agradece e vai embora. O Yoshiki sente algo estranho. A Anko nem faz o tipo dele, mas o coração dele está disparado. Pois é, as malucas têm esse charme inexplicável que faz você pensar que o risco de ter o CPF cancelado vale muito a pena. A Anko fala que não vai contar nada para a esposa do Yoshiki, mas ela tem um pedido. Em outro lugar, a Lyra se encontra com o seu namorado, o Kou. E olha ali o comediante, olha aqui o Rorschach, ali a Chubby, a Chun-Li lá no fundo. Ela se desculpa pelo atraso e pergunta se o Kou esperou muito. Olha o Homem de Ferro. Ele responde que nem tanto e pergunta se aconteceu alguma coisa. A Lyra responde que um cara deu em cima dela. O Kou fica surpreso com o fator flerte. Ele não está acostumado com isso. O Kou pergunta se a Lyra está bem. Ela responde que sim, uma moça gentil a ajudou. Se você soubesse. O Kou comenta que ainda tem gente boa no mundo. E a Lyra fala que a tal moça deu um soco no cara. O Kou diz que no mundo existe todo tipo de gente, realmente. Mudando de assunto, a Lyra pergunta por que o Kou não está fantasiado. O Kou retruca, dizendo que ela também não está. A Lyra fala que está. As roupas que ela está usando agora são totalmente diferentes do normal. O Kou pergunta se ela está brincando. Essa mina parece uma boneca possuída, inclusive sempre se veste como uma. A Lyra fala que o Kou não pode participar de um desfile sem fantasia, mas o Kou diz que não se importa com isso. A Lyra se irrita. Mas no fim, o Kou acaba se fantasiando de vampiro. A Lyra diz que ele ficou lindo. O Kou pergunta se isso é um vampiro. A Lyra responde que sim, e volta a dizer que a fantasia ficou ótima. O Kou pergunta se é sério. A Lyra confirma. Eles continuam seu encontro. Olha aqui um evangélico. Então eles encontram a Nasma, que acha a graça da fantasia do Kou. Ela cumprimenta a Lyra e elogia a roupa dela. A Lyra agradece. Mas ela estranha o fato de a Nasma estar bebendo uma gelada. Afinal, do ponto de vista da Lyra, a Nasma é menor de idade.
A Nasma apenas diz para a Lyra não fazer muitas perguntas. Tem um caboclo só de cueca aqui. Nisso, a Nasma fala para os dois aproveitarem seu encontro e que ela vai passar a noite bebendo por aí. A Lyra pergunta se a Nasma sempre age dessa forma tão diferente fora da escola. O Cole responde que esse é o verdadeiro eu da Nasma. Outra pessoa chama o Cole, é a Midori. Junto com ela está a Hatsuka. Ambos estão vestidos de maid. Isso aqui é o sonho de consumo de muita gente. A Midori pergunta quem é essa garota alta, fofa e forte ao lado do Cole. Já o Hatsuka acha a fantasia do Cole ridícula e incrível. O Hatsuka e a Midori estão distribuindo panfletos para o meio de café onde a Midori trabalha. O Hatsuka comenta que não tinha nada para fazer, então veio ajudar. Realmente, não é como se tivesse alguém caçando você. É o momento ideal para sair por aí, chamando a atenção em uma área aberta cheia de gente. A Midori convida a Lyra para fazer uma visita ao meio de café, pois eles adoram receber meninas fofas. A Lyra e o Cole continuam seu passeio. Durante o percurso, eles se encontram com a Seri e o Akun, e depois com a Honda. A Lyra comenta que o Cole conhece garotas demais, porém o que mais a incomodou foi que todas elas riram da fantasia dele. A Lyra fala que a fantasia é linda e que seu gosto para roupas é impecável. Entendo, então se trata de você, né? O Cole só confirma, não tem muito o que fazer. A maioria dos psiquiatras manda não contrariar. Então, alguém chama os dois. É a Nico. A Lyra diz que ela está muito diferente do normal. Está linda. A Nico ri e fala que está fantasiada como uma professora que seduz alunos. O Cole fala em pensamento que a fantasia da Nico realmente segue o padrão desse tipo de personagem. A Nico se volta para o Cole e repara na fantasia dele. Ela diz que está perfeita e que espera que ele se torne um ótimo vampiro. Após isso, a Nico se despede, dizendo que está indo arrumar um homem. Esse comentário final deixa o Cole e a Lyra surpresos. Por fim, eles dizem que a professora é bem legal. Agora, acompanhamos a Nico em sua caçada. Ela se pergunta que tipo de homem vai encontrar e que espera conseguir pelo menos mais um servo. Mas já não chega, minha filha. Quantos você já tem? Eu recomendo esse maluco bombado vestido de menina bem aqui. E olha ali a Chapeuzinho Vermelho, aqui a Lady Dimitrescu, aqui o Chapolin Colorado. Nesse momento alguém se aproxima da Nico e toca em seu ombro. Ela pensa que achou sua presa e se vira sorrindo. Mas essa figura não parece querer flertar. O Bison, o Ryu e o Homem-Aranha ali no fundo. O veste, o estouro da boiada. A Nico encara a pessoa que a abordou, mas a tal pessoa não fala nada. A Nico pergunta se eles se conhecem. O estranho puxa uma arma e diz: há quanto tempo, Hirata Sensei? E dispara. A Anko diz que está começando. Ela veio acabar com a noite. Olha ali o gigante de aço. E aqui um templário. A Nico então cai no chão, aparentemente sem vida. Tá ali o Rama, o Mega Man, a Roll, o herói de Dragon Quest, Fly. Alguém deveria mandar a polícia ficar de olho nesse cara aqui. Essa cena e o barulho do disparo geram uma comoção na rua. Mas é o Japão. As pessoas pensam que é uma filmagem ou uma encenação, parte da festa, não uma tentativa de recrutamento do Vasco. Então a Anko se vai em meio à multidão, dizendo adeus. Enquanto a Nico continua caída ali no chão. As pessoas em volta continuam resmungando. Um pergunta se deveriam acordá-la, já outro fala que dá pra ver a calcinha dela. Mas a Nico se levanta, perguntando o que foi aquilo. Um cara se aproxima, devolvendo os óculos da Nico, e dizendo que ela levou um tiro. Um amigo dele diz que isso não é algo que se fala com frequência para alguém que levou um tiro, ainda mais um HS desse. O primeiro cara pergunta se a Nico faz parte de alguma filmagem. A Nico então se lembra de ter visto uma arma. Se levantando, a Nico responde a pergunta. Sim, era uma filmagem. O cara elogia, foi uma queda muito boa. Ela pergunta se eles viram para onde a atiradora foi, pois precisa falar com ela. O cara responde que sim, mas que quer saber o nome dela primeiro. A Nico pergunta se eles estão no ensino médio. Eles estão. A Nico se desculpa e fala que não pode ficar com colegiais, afinal, ela é professora. Em seguida, ela diz que eles deveriam ir para casa, pois a noite é perigosa. Diante disso, ela se despede, dizendo que eles podem vir se encontrar com ela quando terminarem o ensino médio.
Então ela parte, deixando os dois mucilão ali, um pensando que ela é uma safada, e o outro que ela é gostosa. Em outro lugar, não tão longe dali, o Cole pergunta se a Lyra ouviu um bang. Ela responde que não sabe. O Cole se pergunta o que está acontecendo. Nesse momento, a Anko passa correndo pelos dois. Olha aqui o Ness. O Cole e a Anko cruzam olhares, mas o Cole não a reconhece, mas percebe que tem algo errado. A Anko segue seu caminho. Ao ouvir os transeúntes em volta falando de um bang, de uma filmagem que supostamente estaria ocorrendo, de como uma professora foi baleada e fez uma encenação de queda perfeita, o Cole não tem dúvidas. Algo está errado. O Cole se desculpa com a Lyra e diz que ela precisa ir para casa. Nisso eles saem disparada, atrás da pessoa mascarada, deixando a Lyra para trás. O Cole corre. A Nico também está no rastro da Anko. Enquanto isso, em outras localidades, a Nasu está sentada com uma expressão pensativa em algum lugar. E Hatsuka e Midori continuam distribuindo panfletos. Fora o Cole e a Nico, ninguém mais sabe o quão próxima está a ameaça. De qualquer forma, é tarde demais. A Nico já tirou a fantasia que pegou do Yoshiki e a descartou. Em outro lugar, outro casal curte a noite. Se tratam de Akun e Seri. O Akun não está curtindo muito o festival. Parece que ele não gosta muito de multidões. A Seri percebe seu desconforto e se desculpa por fazer ele vir. Akun pergunta para onde todas essas pessoas vão, ao que a Seri responde que elas vão para outras pessoas. Em seguida, a Seri pergunta se alguém chamou a atenção do Akun. Ele observa por um instante e diz que sim, tem uma garota muito linda bem ali. Ele se refere à própria Seri. Boa, soldado, é isso aí. A Seri finge estar envergonhada e fala que o Akun é um bobão, mas falando sério agora. Ela diz que o Akun precisa aprender a conseguir comida sozinho. Olha ali o Ash e a Serena. O Akun diz que entende, mas é que ele realmente gosta da Seri. Pelo menos isso não mudou. Mudando de assunto, a Seri pergunta se o Akun não vai vestir uma fantasia. O Akun responde que já se fantasia o tempo todo, no sentido de estar se passando por humano, né? A Seri diz que é verdade, mas que gostaria de ver o fantasiado, digamos, de policial. Ela já tá com outras ideias. Coincidentemente, uma policial se aproxima. Seri e Akun ficam sem entender e apenas encaram a policial. E é outro tiro. O Akun corre para acudir a Seri. Felizmente, ela não foi de vala. O Akun olha em volta em busca da atiradora. Olha ali o Wally. Ele se pergunta o que está acontecendo. O Akun observa a multidão, que agora parou para olhar essa cena. Novamente, todos acham que é uma filmagem ou algum tipo de evento, mas a atiradora desapareceu. Olha ali o Rony Weasley. Em outro lugar, o Cole também ouviu esse segundo disparo, o que confirma o seu pressentimento. A Anko realmente está agindo. Olha ali o Mario. Here we go! Nesse momento, alguém chamou o Cole. É a Nico. Ela disse que estava errada e o Cole certo. A Anko fez algo drástico. Ela está armada e disparou, mesmo com todas essas pessoas ao redor. Olha o Zenigata aqui. Cole tenta entender qual o significado de tudo isso. A Anko certamente sabe que vampiros não vão de vala com tiros, a não ser que as balas sejam de prata. As pessoas em volta acham que é uma filmagem ou algum evento, mas mesmo assim, a detetive está se arriscando demais. Um curso pergunta o que a Anko tem a ganhar com isso e conclui que deve ter algum outro motivo. Em outro lugar, mais especificamente em Beco, a Anko, ainda vestida de policial, ri e fala: ok, vamos acabar com isso. Bom galera, é isso. Se as vampiras estivessem usando máscara, já era uma vantagem para elas. A Anko não teria achado elas tão fácil. O triste é que o Akun vai ter que ficar traindo a Seri com outras pessoas para se alimentar, apesar de gostar muito dela. Lembra que a Nasu não falou, né? Para vampiro, chupar sangue é o mesmo que comer e fazer a bola gato. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.